Que uma maravilhosa bênção divina acompanhe o dia de cada pessoa que nos ouve hoje, trazendo luz e sabedoria para esta jornada de conhecimento. Amém! É muito bom começar com essa energia. Com certeza. E olha, para começar a nossa jornada de verdade, eu quero que quem está nos ouvindo pense num mistério bem cotidiano. Adoro mistérios cotidianos. Qual seria? Pensa no seguinte: neste exato momento, um pensamento seu, que é algo totalmente invisível, sem peso, sem massa, está de alguma forma enviando um comando. Certo. Um comando que faz um braço físico, que é feito de carne, osso, sangue, se levantar para, sei lá, pegar uma xícara de café. A gente faz isso no piloto automático, né? Exato. Mas como isso acontece? O que exatamente está operando os controles dessa máquina biológica que a gente chama de corpo? Essa é a pergunta de $1 milhão. Pois é. Hoje, a nossa análise profunda vai descer às profundezas do que nos torna humanos. Nós vamos explorar as páginas de uma obra monumental, o livro Teologia Sistemática. Ah, um clássico absoluto. Sim, escrito pelo renomado teólogo Louis Berkhof. E eu sei que o nome pode assustar um pouco no começo. Ah, pode mesmo. O título Teologia Sistemática pode soar meio restrito aos corredores acadêmicos de um seminário, sabe? Parece que é só para acadêmicos. Mas não é. O que torna essa nossa investigação de hoje fundamental é que as questões que o Berkhof levanta aqui, elas tocam na raiz da nossa experiência humana. Sem dúvida. Tipo, a forma como a gente define o que nós somos dita diretamente como tratamos a nós mesmos. Como enxergamos as nossas próprias falhas, né? Exatamente. E como a gente se relaciona com o mundo material e, claro, com o divino. A nossa intenção aqui não é impor um dogma. De jeito nenhum. A gente não quer ditar o que ninguém deve pensar. Exato. A ideia é sintetizar essa evolução fascinante do pensamento, tanto filosófico quanto teológico, sobre a nossa própria identidade. Perfeito. Então, a nossa missão principal neste mergulho é desvendar o nosso, digamos assim, inventário básico. Adorei o termo. Inventário básico humano. Segundo a visão do Berkhof, de quantas partes o ser humano é feito. E como essas partes, materiais e imateriais, conseguem conversar o tempo todo sem que o sistema entre em colapso. Essa comunicação é um milagre diário. E talvez a pergunta que mais intriga filósofos há milênios, que a gente vai ver mais pro final, quando um bebê nasce, de onde exatamente vem a alma dele? Nossa, essa parte é de explodir a cabeça. Mas para começar, a gente precisa definir as nossas partes. Lendo o livro, fica muito claro que existe uma disputa histórica pesada entre duas visões. A dicotomia e a tricotomia. Isso. Explica pra gente como funciona esse debate central. Bom, é o ponto de partida, lógico. A dicotomia é aquela visão clássica de que nós somos compostos por apenas duas partes fundamentais, corpo e alma. Uma parte material e uma imaterial, certo? Exato. Tangível e intangível. Em oposição a isso, a gente tem a tricotomia, que defende uma divisão em três partes bem distintas: o corpo, a alma e o espírito. Tá, 3 partes. Sim. E para entender por que essas visões brigam tanto, a gente tem que olhar para o pano de fundo histórico. Porque isso não vem só da Bíblia, né? Não mesmo. A origem da tricotomia, por exemplo, não nasce puramente nos textos bíblicos. Ela tem umas raízes profundíssimas lá na filosofia grega antiga. Ah, os gregos. Isso faz muito sentido quando a gente pensa na forma como eles viam o mundo material. Como assim? É que, para filósofos como Platão, a matéria era algo inerentemente falho, inferior. O corpo era quase como um fardo, sabe? Sim, o corpo era frequentemente visto como uma prisão para eles. Um peso morto. Exato. E o espírito, por outro lado, era a centelha do divino. Algo muito elevado, muito puro. Tá, então eles tinham um problema de engenharia aí. Como assim, engenharia? Se o espírito é tão puro e o corpo é tão sujo, como eles se conectam? Perfeito! A mente grega não conseguia conceber que algo transcendental e limpo como o espírito pudesse tocar diretamente em algo tão baixo e denso como a carne. Então eles precisavam de um adaptador. Um adaptador. Adorei. Eles postularam a alma como uma espécie de zona neutra. Um intermediário mesmo. O meio de campo. Isso. A alma seria o meio de campo que permitia a coexistência entre o corpo material e o espírito elevado.
E essa arquitetura era tão sedutora que influenciou pesadamente a Igreja Antiga. Sério? Sim, lá na escola de Alexandria, pais da igreja como Orígenes adoraram a ideia, mas depois perdeu força na teologia ocidental. Sabe, pensando nessa arquitetura tricotômica, me vem uma analogia à mente para tentar ilustrar isso. Manda. É como se o corpo fosse o hardware, né? A parte física de um computador, cheia de fios, circuitos, a carcaça. Tá, o hardware. Aí a alma seria o sistema operacional básico, aquele que gerencia as funções vitais, a biologia, as emoções primárias, só para nos manter operando. O Windows ali rodando no fundo. Isso. E o espírito seria o aplicativo específico de conexão Wi-Fi, a única parte do sistema capaz de acessar a nuvem, o divino. Olha, essa imagem ilustra perfeitamente a mecânica que os tricotomistas defendem. Faz sentido prático, né? Faz. A alma gerencia a vida animal e as relações aqui da Terra, enquanto o espírito funciona como esse canal exclusivo para a comunhão espiritual. É uma visão bem organizadinha. Categoriza tudo, mas aqui eu preciso assumir o papel de advogado do diabo. Lá vem. Eu vou questionar a visão do Berkoff com base nas próprias fontes. Existe um contraponto muito famoso. Aquele texto de Tessalonicenses? Esse mesmo. A carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Lá lista expressamente corpo, alma e espírito. Sim, é o grande cavalo de batalha da tricotomia. E o Berkoff defende a dicotomia de só duas partes. E aí ele argumenta que essa passagem é apenas uma figura de linguagem. Um epizeuxio. Isso, uma epizeuxe poética. Mas, cá entre nós, isso não soa como uma maneira muito conveniente de descartar um texto que simplesmente não se encaixa na teoria dele? Tipo, isso aí é poesia, não conta. É uma objeção justíssima. E levanta muito a questão de como a gente interpreta a linguagem antiga. Como ele se defende dessa acusação de conveniência? Ele âncora o argumento dele no peso da totalidade do texto bíblico, especialmente no hebraico original do Antigo Testamento. Tá, mas e a tal da epizeuxe? Essa figura de linguagem consiste em acumular sinônimos, mas não para dividir cientificamente um objeto, e sim para dar uma ênfase extrema. Tipo dizer que eu te amo com todo o meu coração, mente e alma. Não significa que o coração pensa. Exatamente. O argumento do Berkoff é que o apóstolo Paulo não estava propondo um tratado de anatomia espiritual ali. Ele estava enfatizando a totalidade da pessoa. Entendi. Mas a prova de fogo do autor vem lá de Gênesis. A criação. Isso. Quando a gente olha para os termos hebraicos, nepes, que a gente traduz como alma, e ruá, que traduzimos como espírito. Eles são diferentes? O ponto é que eles são usados de forma totalmente intercambiável para descrever o ser humano interior. Não tem uma demarcação técnica entre eles. Então, no hebraico original não tem um sistema operacional separado do aplicativo Wi-Fi. É tudo uma coisa só. É tudo o mesmo software. A visão que prevalece na teologia sistemática dele é a de uma unidade orgânica profunda. E tem um detalhe linguístico no relato da criação que muda tudo. Qual? O texto não diz que o homem material recém-formado do pó, recebeu uma alma de Deus. Como se fosse um acessório. Exato, não é um pendrive que você pluga. O texto diz que, após o fôlego divino, o homem passou a ser uma alma vivente. Uau! Passou a ser. O homem integral, na sua totalidade física e imaterial, é a alma. Isso muda completamente a perspectiva. Totalmente. A ideia não é eu tenho uma alma, e sim eu sou uma alma. Isso afasta muito a gente daquela visão grega de que o corpo é só um invólucro descartável. Dignifica o corpo, né? Exato. Mas, assumindo que a dicotomia está correta e nós somos formados por essa dualidade corpo e alma... Voltamos ao problema inicial. Exato. Como substâncias que pertencem a dimensões tão radicalmente diferentes conseguem se comunicar sem causar um curto-circuito? O pensamento invisível levantando o braço físico. O mistério da interação corpo e mente, isso tem atormentado a filosofia desde o início. E o Berkoff dedica uma parte grande do texto para mapear isso. As tentativas humanas de resolver o quebra-cabeça. Isso. E o primeiro impulso dos pensadores é sempre o caminho mais fácil, né? Que são as teorias monistas. Monismo vem de um só. Isso.
Tenta simplificar reduzindo toda a complexidade da realidade a apenas uma substância. O materialismo absoluto seria um exemplo. Perfeito. O materialismo diz que só existe matéria. Ponto. Então, a mente, o amor, a consciência, o luto, seriam só subprodutos acidentais de reações químicas no cérebro. Exatamente. Somente choques elétricos e química. E no extremo oposto, a gente tem o idealismo, Que sugere que só existe a mente. e que o universo físico é só uma ilusão, uma projeção holográfica da nossa consciência. Tipo Matrix. Bem isso. Mas a rejeição do Berkhoff a essas duas saídas é muito categórica. Por quê? Parece resolver o problema da interação. Se só existe um, não tem interação para explicar. Porque, no fim das contas, elas exigem que a pessoa ignore uma parte fundamental da própria experiência. É verdade. Dizer que a dor física não existe ou que o amor pelo seu filho é só ocitocina. É esvaziar a realidade humana, né? Não dá para absorver o corpo na alma, nem a alma no corpo. São realidades distintas. Tá, se não podemos fundir os dois, como a gente explica a sincronia? O livro cita aquela teoria maluca do Leibniz, o paralelismo. Ah, a teoria dos relógios. Conta pra gente. A imagem que ele constrói é a de dois relógios de precisão inimaginável. Imagina que o corpo e a alma são esses dois relógios feitos pelo mesmo relojoeiro divino. Certo. No momento da criação, Deus deu corda nos dois e os sincronizou perfeitamente. Pra sempre. Precisão infinita. Exato. Eles marcam exatamente a mesma hora, os ponteiros se movem juntos, mas eles nunca interagem, nunca se tocam. Nem um pouquinho. Nada. Então, quando a minha alma toma a decisão de levantar o braço, o relógio da alma bate e, por causa dessa harmonia pré-estabelecida no início do universo, o relógio do corpo simplesmente levanta o braço no exato mesmo milissegundo. É de uma engenharia assustadora. Engenhosa, mas, sei lá, me parece muito fria. É uma obra-prima de criatividade, mas transforma o ser humano em dois autômatos correndo em trilhos paralelos, sabe? Robôs sincronizados. A falha do paralelismo é negar a causalidade real. A minha mente não causa ação, é só ilusão de ótica. E o Descartes? O pai da filosofia moderna, ele tentou arrumar isso, né? O Descartes propôs o ocasionalismo. Ele admitia que a matéria e o espírito não têm como se tocar. A solução dele foi colocar Deus no meio da equação. Como assim no meio? A cada fração de segundo, sempre que a alma deseja mover o corpo, essa é apenas a ocasião para Deus intervir ativamente e mover o corpo físico para você. Nossa, peraí. Isso transforma Deus num tradutor operando em tempo real. E num nível de exaustão cósmica. Um microgerenciador exaustivo de cada batimento cardíaco, cada piscada de olho de bilhões de pessoas. Exato. E o problema principal nem é o trabalho de Deus, mas o que isso faz com a gente. Suga nossa autonomia. Totalmente. Se é Deus quem opera a resposta muscular baseada no meu desejo invisível, a ação humana perde o significado A independente. gente vira marionete. Qual é a saída, então? Como o livro escapa dessas armadilhas de relógios e intervenções mágicas? A resposta do Berkhoff é o dualismo realista. Dualismo realista, explica. A força dessa posição é aceitar um fato óbvio que os filósofos tentam evitar. Corpo e alma são substâncias distintas. Sim, mas elas interagem de forma real e causal. Uma via de mão dupla. O Berkhoff chama isso de uma união de vida. A alma afeta o corpo de forma tangível. Pensem como um estresse mental pesado pode te dar uma úlcera. Ou ansiedade fazendo o coração disparar. Exatamente. E o corpo afeta a alma. Quando você está com muita febre ou exaustão física, a sua capacidade moral e mental fica embaçada. É um organismo vital entrelaçado. Mas e a mecânica disso? Como o imaterial move a matéria? Aí é que tá. O texto é de uma honestidade intelectual muito grande ao admitir que o como permanece um mistério absoluto. Ninguém sabe. O modo exato da ligação escapa à nossa ciência, e aqui o autor até faz uma crítica dura ao behaviorismo moderno. O behaviorismo é aquela corrente da psicologia mais focada no comportamento, né? Isso. Diante da frustração de não conseguir colocar esse mistério num microscópio, o behaviorismo extremo simplesmente corta o nó górdio. Finge que não existe. Ele desiste do problema,
nega a consciência imaterial e reduz a gente a uma máquina de estímulo e resposta. É a velha tática de esconder a sujeira debaixo do tapete. O laboratório não explica, então a dimensão invisível não existe. Bem conveniente. Muito. Mas olha, assumindo a premissa do Berkhoff, de que nós somos essa união real, a gente esbarra no dilema final. O mais difícil do livro. De longe, se não sabemos como funcionamos agora, precisamos perguntar, no momento em que uma criança é concebida, de onde brota a alma dela. Essa é a pergunta que tirava o sono dos teólogos. Porque o corpo biológico é fácil, vem da genética do pai e da mãe. Mas e a essência imaterial? Vem de onde? Tem 3 caminhos históricos para tentar resolver esse quebra-cabeça: o pré-existencialismo, o traducionismo e o criacionismo. Vamos pelo primeiro. Pré-existencialismo. O nome já dá uma pista. Uma existência prévia. O Orígenes defendia isso, né? A ideia de que existe uma sala de espera celestial. Uma sala cheia de almas prontas. Isso. Todas as almas foram criadas no início do universo e ficam lá esperando o momento de descer para a Terra e encarnar num corpo recém-formado. Mas o livro descarta isso com muita firmeza. Por quê? Parece poético. É poético, mas teologicamente desastroso para a visão cristã. Essa teoria, que tem muitos ecos de Platão, geralmente assume que a alma desceu para a matéria como uma punição. Então o corpo volta a ser a prisão. Exato. Um castigo temporário por algo que a alma aprontou na vida espiritual. E isso destrói a ideia de que a criação material tem valor. Se o meu corpo é uma cela de prisão, por que eu vou cuidar dele, né? E mais, quebra a ideia da humanidade como uma grande família genética. A gente seria só um monte de almas prisioneiras, cumprindo pena em celas individuais de carne. Nossa, visão pesada. Rejeitada a cela de espera, a teologia foi para o outro extremo. Buscar a resposta na biologia. O traducionismo. Gigantes como o Tertuliano e o Lutero adoravam essa ideia. É uma visão pragmática. Muito. O argumento é que assim como os pais transmitem o DNA que forma o corpo, eles também geram e transmitem a alma. Vem tudo no pacote da reprodução. E o apelo intelectual do traducionismo é imenso, porque ele explica coisas muito práticas. Tipo o quê? Porque os filhos herdam mais que a cor do olho, sabe? Herdam talentos, falhas de temperamento, empatia. Traços de personalidade. Empiricamente, parece que a alma vem misturada com a genética. Faz sentido observar as famílias. Mas a mecânica filosófica disso é impossível. Dá um nó, né? Como se divide algo que é, por definição, imaterial? A gente não está falando de cortar um pedaço de pão. Não dá pra fatiar a alma. É como pegar o código-fonte de um software super complexo e tentar cortar no meio com uma tesoura física de papel. Boa analogia. Você não consegue fundir metade da alma do pai com a da mãe. A alma perderia a natureza simples dela. Viraria um fluido biológico. Esse obstáculo da indivisibilidade é o ponto fraco que o Berkhoff aponta. Mas, para o autor, o prego final no caixão do traducionismo é teológico, é cristológico. Tem a ver com a natureza de Cristo. Exatamente. A teologia tradicional diz que a natureza humana foi corrompida pela culpa de Adão, o pecado original. Certo. O traducionismo diz que essa corrupção passa de alma para alma, como um defeito genético no sangue da humanidade. Mas espera aí, se toda alma é gerada e transmitida biologicamente a partir de Adão, Jesus teria sido gerado assim, através de Maria. Esse é o ponto. Ele teria herdado uma parte dessa alma ancestral e corrupta, e a culpa original viria junto. E isso desmorona tudo. Se a alma de Jesus fosse um fragmento da alma corrompida da humanidade, ele não teria a pureza exigida para ser o Redentor. É um impasse absoluto. Absoluto. E é por isso que teólogos como Calvino e o próprio Berkhoff correm para a terceira e última via, o criacionismo da alma. Só para nossa audiência não confundir, a gente não está falando do debate sobre a origem do universo e Darwin, né? Não, bem lembrado, é o criacionismo específico da origem da alma. Tá, e o que ele defende? Sustenta que a alma não é gerada pelos pais. Ela é uma criação imediata e direta de Deus para cada indivíduo. Os pais dão o corpo e Deus injeta a alma nova. Se Deus é a perfeição absoluta, e ele cria uma alma novinha, imaculada, como essa alma contrai a corrupção do pecado original? Essa é a acusação mais pesada. Porque parece que Deus pega uma alma pura e joga num corpo contaminado, sabendo que vai estragar. Seria como se Deus forçasse a alma a se sujar.
O Berkhoff tem muito cuidado aqui. Ele explica que a corrupção não acontece por contágio físico. O corpo biológico não é radioativo para contaminar a alma pelo toque. Então, como pega a corrupção? O paradigma da transmissão não é biológico, é jurídico. É a chamada teologia do pacto. Jurídico? Como assim, na prática? Pensa numa analogia corporativa. Imagina o Adão não só como o avô biológico, mas como o CEO, o representante legal da empresa, humanidade. Tá, o presidente da empresa. Se esse CEO assina um contrato desastroso e falha a empresa. Todos os funcionários se ferram. Exato. Mesmo um funcionário contratado séculos depois, já entra na empresa herdando a dívida e a restrição da falência. Caramba. Adão foi o representante federal da raça. Quando Deus cria uma nova alma, ele não corrompe ela ativamente. Ocorre um ato de imputação. Imputação, no sentido legal de atribuir responsabilidade. Exatamente. Deus credita legalmente àquela alma a responsabilidade da quebra do pacto pelo CEO primário. E a consequência jurídica é a retirada do favor divino. E sem essa graça mantenedora, a corrupção moral daquela alma se desenvolve naturalmente. Sai a biologia, entra o tribunal. É uma arquitetura teológica formidável para fugir da genética da alma. Mas sabe o que é curioso? O quê? Mesmo com toda essa defesa jurídica, o autor termina o capítulo sem bater o martelo com arrogância. Não tem um tom de quem resolveu todas as equações do universo. É verdade. Tem uma humildade intelectual admirável nas páginas finais. O Berkhoff admite que a gente tem que agir com extrema cautela. Ele diz que nenhuma teoria é perfeita, né? Sim. Ele reconhece que nem o traducionismo nem o criacionismo têm provas bíblicas 100% irrefutáveis. A Bíblia foca na totalidade do homem, não é uma manual de biologia espiritual de laboratório. É fascinante aceitar que alguns mistérios permanecem. Mas, existe uma consequência prática dessa visão criacionista que muda a nossa vida. Tem uma reflexão profunda sobre isso no livro. Ah, sim. É uma consequência que eleva a dignidade humana a um nível quase insondável. Porque não é uma linha de montagem, certo? Exato. Se Deus cria cada alma individualmente, não existem almas genéricas saindo de uma fábrica. Para explicar por que um filho parece tanto com o pai em temperamento, os criacionistas dizem que Deus modela cada alma nova de forma muito específica. Sob medida. Uma alma desenhada e adaptada para o corpo físico particular que ela vai animar, na família exata onde vai nascer. Isso oblitera totalmente a ideia do acaso. É uma alma feita sob medida para aquele contexto. Dá um propósito absurdo para a vida humana. Significa que a estrutura invisível de cada pessoa que cruza o nosso caminho hoje foi tecida à mão, irrepetível, para se encaixar perfeitamente neste momento da história. Isso muda como a gente se olha no espelho, né? Muda completamente. Que mergulho espetacular pelas engrenagens invisíveis do que nos faz humanos. E a melhor parte disso tudo é que a nossa exploração pelas páginas dessa obra monumental ainda tem muito a revelar. Tem camadas e mais camadas de reflexão sobre a identidade humana que a gente ainda precisa desbravar nesse texto. O mistério do ser humano é inesgotável. Com certeza. Fica aqui o convite para que todos continuem refletindo. Teremos um novo episódio desse mesmo livro. Até a próxima jornada. Que Deus abençoe todos os ouvintes.